Então tá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Elos Entretenimento. Esse é o terceiro, né? Terceiro podcast. Final de ano, de alguns imprevistos, algumas correrias, né? Porque normalmente a gente grava à noite aqui. Então algum barulho que houver de telefone, conversa é do ambiente corporativo em funcionamento, né? E hoje eu tenho uma convidada, né? Minha amiga, Betianer Carvalho. Foi essa semana, eu acho. Foi essa semana. Acho que foi com a Patrícia que tava conversando. E foi mencionado o teu nome, né? E eu disse, olha, a Betianer eu conheço, né? Conheço o trabalho dela e conheço a pessoa que a Betianer é. A gente trabalhou junto, né? Algumas formações. E conheço o cuidado que a Betianer tem em lidar com questões comportamentais, emocionais. Porque essa área do coaching, PNL, né? Constelação familiar, a gente sabe que existem hoje pessoas muito sérias do mercado atuando e também existem pessoas, né, não tão sérias assim, que usam desse meio, usam até das questões emocional, né, das pessoas para levar vantagem, fazer o seu nome. E quando a gente e a gente que aprendeu, teve esse conhecimento aqui, e eu tive esse acesso, né, esse conhecimento, a gente sabe a responsabilidade que é tu tratar com esses assuntos, né? Constelação familiar, coach, PNL, programação, vamos falar programação neurolinguística, né? A responsabilidade que é. Então, com certeza, quando alguém que é sério, né? Alguém que tem seus princípios muito alinhados, seus valores muito claros, né? E trabalha com esse tema que com certeza vai ajudar muito as pessoas. Então, quando a gente conhece, né, quem está por trás desse tema, a gente fica mais seguro até para indicar alguém, né, para o nome dessa pessoa para alguém. Betianer, seja bem-vinda no primeiro lugar, né? Depois eu vou fazer a tua apresentação. Prazer. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Esse bate-papo, acredito que vai levar boas coisas, bons conteúdos para as pessoas que vão nos assistir. E isso que tu falou, Anderson, é assim, é a verdade, porque eu sou a mesma, no sentido de que eu sou a mesma, o mesmo jeitinho de tratar as pessoas. E graças a Deus eu tenho muitas indicações por ser uma pessoa séria, por ser uma pessoa correta, as pessoas me falam que eu faço a mais, que eu faço além do que é pedido, principalmente no Libertecência, que é um curso que eu tenho, que já está indo para a 11ª versão, e sempre a entrega é muito maior. E a responsabilidade com a vida de uma pessoa, porque às vezes uma palavra que tu diga ali, mesmo um atendimento individual, aquilo ali a pessoa leva para casa, ela leva para a vida, e aquilo ali influencia. Então eu procuro sempre usar muito de uma técnica onde a pessoa chegue às suas conclusões. É como se eu ajudasse ela a clarear, enxergar, e trabalho muito questões emocionais, e principalmente com mulheres. Então hoje eu diria que eu faço uma mescla, assim, porque o que eu uso na hora com a pessoa, às vezes é constelação familiar, mesclada com a programação neurolinguística, conforme a necessidade da pessoa. Então eu olho muito o indivíduo, a pessoa em si, a história de vida dela, as dores dela, com muito respeito, porque as pessoas carregam traumas, às vezes coisas da infância, coisas que aconteceram que a gente nem imagina. E aquela pessoa traz isso, né, para a vida profissional, traz para suas relações familiares, e a história de vida, a infância da pessoa, como isso afeta, né? É verdade. Bom, a gente quase entrou aqui e eu me veio perguntas na mente aqui, mas eu vou. Pode perguntar. Antes disso, eu vou fazer uma apresentação então, da Betianer. A Betianer é terapeuta especialista em resolver a ansiedade. Sim. E eu lembro que dentro de algumas formações tu já trabalhava bem forte com isso, né? Tu questionava, eu via como tu dava uma ênfase já nesse tema, né? Sobre mim, sou apaixonada em ajudar mulheres a resolver a ansiedade, conflitos familiares e se fortalecer na vida.
É porque eu acredito, Anderson, que se a pessoa não tá bem, ela não vai vir trabalhar bem. Ela É, não vai para tua empresa atender bem o cliente, ela não vai se dar bem com os colegas, se ela não tá equilibrada. Então, para mim, o ser, a construção do ser é fundamental. E aí depois vem o ter, né? Mas exato. se tu não tá bem forte, bem fortalecida, emocionalmente, se tu tá desequilibrada, se tu tá com problemas em casa, se tu não tá sabendo lidar, tu acaba, infelizmente, interferindo no teu trabalho. Com certeza. Eu vou concluir aqui a tua apresentação e já tenho uma pergunta aqui para te fazer, que eu acho que vai ser o nosso pontapé inicial aqui, tá? Então, a Betânia trabalha desde 2016, né? Há 5 anos já 5 anos. como terapeuta. Já atendeu mais de 220 pessoas. Formação inicial em coach. Formação em PNL, que é Programação Neurolinguística. Practitioner e Congen. É Congen, né? Cogen e o Depois pode explicar um pouquinho melhor, tá? Master em PNL, tá? Que é uma diferença entre Practitioner e Master, né? Consteladora familiar com Juliana Slinker, é isso? isso. Especialista em resolver ansiedade pela Escola Livre. Especialista em resolver compulsão pela Escola Livre. Professor Marcelo Brasil. Marcos Marcos Brasil. Brasil. E o. E o Marcelo E o. Hã? também. E o Marcelo também, né? O O- Marcos e o Marcelo. Não é Marcelo. Não é Marcelo. O Alex. Alex, O que tu Marcos e falou o Alex. Marcelo, eu Não, eu. é os dois. Me deu uma confusão aqui. Hipnose, né? Formado em hipnose pelo Instituto Romani, é isso? Isso, o Instituto Romani, ele é famoso na região de São Paulo. É, Estudando psicanálise CETEP, né? Centro de Estudos de Terapias e Psicanálise em São Paulo. Mastermind, Fundação Napoleão Hill. Ganhadora 2 vezes de Mulheres Brilhantes pelo excelente atendimento ao público. Ganhadora Mulheres de Ouro 2020 como coach. Bacharel em licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal de Santa Maria. E criadora do treinamento Libertecência. É isso, né? isso. Libertecência. Em grupo que vai já para a 11ª versão, né? E palestrante pela Apresente Arte. Palestrou já na FIDA, na Inducal, na Calcário Razeira, Beluno, Escola Mário José da Rosa, Corsan, SIC, Corigotis, Providas e outros. Betânia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então já vou aproveitar que tu já deu uma palhinha aí, né? E até eu comentei, eu acho isso com a Renata Miranda. Tem uma frase muito antiga, né? Que, como diz o ditado, como diz os antigos, né? Que é aquela coisa que se ouve muito assim no ambiente corporativo, né? Olha, os teus problemas de casa é da porta para fora e os teus problemas da empresa é da porta de casa para fora, né? E a gente sabe que para mim, isso é claro que não funciona dessa forma, né? E tu falou algo agora aí que acho que já puxa essa para essa linha, né? Como é que é, ou assim, na tua experiência, né, dentro da tua formação e dentro do que tu trabalha já, né, principalmente com mulheres? E acredito que trabalha no âmbito geral, né? Porque no âmbito geral, abrangendo várias áreas e imagino também dentro do teu conhecimento, da tua formação, que tu, né, começa sempre no início das coisas, né? Lá na pessoa, no eu interior, né, nas aquelas questões emocionais, pessoais, talvez mal resolvidas do passado, né? Mas isso tudo se reflete no profissional, no dia a dia, né? Na tua opinião, como é que tu percebe isso, né? Deixar os problemas de casa da porta da empresa para fora e os problemas da empresa da porta de casa para fora. Hoje em dia eu vejo, Anderson, que as coisas se misturam muito, né? Principalmente quem trabalha como autônoma, como empreendedora, como empresária, sabe que trabalha muito mais, às vezes, do que tu trabalhar numa empresa. Então, às vezes, sábado de noite, às vezes é domingo, a pessoa tá trabalhando, tá lendo um livro. E quanto a tu trazer, quem é funcionário, trazer para a empresa os problemas, essa frase é usada para que a pessoa ela tenha um certo limite, para que ela tenha uma certa postura,
de não chegar no trabalho descarregando os problemas de casa, e vice-versa. Porém, internamente, por dentro, a pessoa, se ela tá passando por um problema muito sério, ou não precisa ser tão sério, para te ter uma ideia, teve um caso que eu atendi uma moça que o chefe dela promoveu ela e ela ficava muito ansiosa frente àquele programa da informática, frente ao que ela tinha que dar conta, e internamente vinha uma crença de que ela não seria capaz de dar conta daquele sistema. Então ela dizia assim que ela bloqueava, que parecia que os números, as coisas que ela tinha que lançar, se misturavam, sumiam da mente dela de tão nervosa que ela ficava. Então não precisa ser necessariamente um problema que tu tem em casa, mas às vezes é como tu se vê, se tu se sente capaz ou não, se tu tá segura ou não para fazer uma determinada tarefa, ser promovida ou não, se sentir capaz, competente. Então, a pessoa deve ter, claro, na sua ética profissional, no seu jeito dele dar, ela deve saber separar. Porém, afeta sim, afeta muito. Principalmente no grau de concentração, de foco no que a pessoa está fazendo. É uma pessoa que está passando por uma separação em casa, ou está com um filho doente, ela vai trabalhar, às vezes a cabeça dela não está ali no trabalho. A cabeça dela está lá em casa, está lá no problema. Então, isso afeta muito, sim. Então, quanto mais se resolverem os problemas internos, os conflitos familiares, as crenças que tu tem a teu respeito de ser ou não capaz de se desenvolver ou não, melhor profissional tu vai ser. E a gente sabe que tu não tem como viver hoje sem tu ter, né? A tua profissão, a tua renda é um conjunto. Quando eu falo do ser, é fortalecer a mulher para ter essa autoconfiança, para ter autoestima, para ter postura, para saber se posicionar e, ao mesmo tempo, para que dali ela consiga alavancar a carreira dela, a profissão dela, que ela consiga trabalhar bem, que ela consiga se ver como capaz, como competente, para que tenha melhores resultados também na vida profissional. Eu não trabalho diretamente a vida profissional, mas o que eu trabalho afeta, sim, para melhor na vida profissional. Sim, a vida ela é sistêmica, né? É um conjunto. Então, o que tu falou, o que eu entendi é que a pessoa tem que estar com a vida em dia, né? Porque se ela tiver com a vida em dia, não tem como separar os problemas Não. pessoais dos profissionais. Então ela tem que ser um melhor profissional possível, tá muito alinhado com o que ela saiba fazer, né? Fazer bem feito, né? Ser exigente no que ela faz com ela mesma, né? Dar excelência e tá com a vida em dia. É difícil, obviamente, não é fácil, porque a vida ela é Exige, uma né? caixinha de surpresa. Mas a gente tem como a partir das decisões, né? A partir das tomadas das decisões que ela vai escolhendo para a vida dela, são, digamos que os resultados, frutos que ela vai colher Sim. para frente também, né? Eu Então, tenho, nessa última turma agora do Libertecência, eu tive bastante questões emocionais no sentido que surgiram pessoas com bastante raiva, né? Que às vezes chega em casa e briga com o marido ou quebra alguma coisa. Então, as raiva do quê? emoções, elas interferem muito, né? Isso é legal, né? E eu acho que isso é bacana, assim. Acho que tu pegou um ponto que vem um exemplo muito, muito interessante com esse tema do deixar os problemas da porta para fora, né? Esse exemplo que tu deu, assim, de raiva, como é que... Fala um pouquinho sobre isso, assim, como é que a pessoa... em que momento surge essa raiva e como é que ela dissemina isso no dia a dia da vida dela? Olha, às vezes é porque nós somos um conjunto também do que a gente viu, ouviu e sentiu, do que a gente aprendeu com os nossos cuidadores, seja os nossos pais. Então, às vezes a pessoa ela vem de uma família onde ela é acostumada, ela se criou com o pai ou com a mãe batendo boca, brigando, xingando. Então, ela aprendeu que aquilo ali é o normal. Ela gerou dentro dela um padrão que qualquer coisinha que acontece, ela explode. Porque ela se acostumou assim. Mas a raiva, ela também vem muitas vezes de uma insatisfação, às vezes até mesmo com a profissão, de tu não estar trabalhando em uma coisa que tu gosta. Vem às vezes de uma insatisfação de como tu está fisicamente, porque como a gente falou, é um conjunto. Então, se a pessoa não tá gostando do que vê no espelho, tá infeliz consigo mesma, tá com baixa autoestima. E tem outro fator que a gente tem perfil, que são pessoas que são controladoras e perfeccionistas. Então, quando algo sai fora do controle, que alguém fez alguma coisa que não foi do teu jeito, do jeito que tu gostaria que fosse,
que tu não teve o controle sobre aquilo ali, vem a raiva. Então aí vem o que eu trabalho muito no curso, que é a questão de tu entender também como que o outro pensa, como ele funciona, de que família que ele veio, que crianças que ele tem, que essa pessoa faz o melhor que ela pode. Então, ontem mesmo a gente fez um encontro com as alunas da última turma para encerrar, a gente foi comemorar, e uma delas disse assim, interessante, porque a minha mãe tá tão bem, a minha mãe tá tão calma, tá me tratando diferente. E aí uma das colegas olhou para ela e disse assim, e eu perguntei, quem que mudou? E ela ficou pensando. E aí uma colega disse assim, ó, tu que mudou. Então, quando a gente muda, a gente começa a olhar o outro diferente. Tu consegue diminuir a raiva, tu consegue diminuir esses rompantes, consegue diminuir o teu lado controlador, o perfeccionismo. Tu vai tendo relações mais saudáveis, porque tu deixa de cobrar do outro. Então, a raiva, ela, às vezes também, Anderson, eu já atendi pessoas com muita raiva, que tu vai investigar, isso vem lá da infância. Mas pode ser um fato isolado também, né? Pode ser um fato Um isolado. exemplo, uma discussão, uma Pode. separação, talvez a pessoa se sentir abandonada por um pai, por uma mãe. A raiva, Um fato isolado em o que si. é a raiva em si? A gente tem na nossa parte cerebral, a gente tem a amígdala. Então, a raiva, ela é o sequestro do teu raciocínio. Então, naquele momento, se tu sente que tu tá tendo raiva, que a raiva tá subindo, digamos assim, porque ela é uma energia forte, né? E tu sente que tu tá ficando com raiva. Tu tem que baixar essa raiva e controlar, porque senão ela rapta essa parte do cérebro, a amígdala, e tu perde a noção das coisas. Por isso que as pessoas fazem coisas que depois elas dizem assim, olha, na hora eu não me dei por conta. Se tava com a cabeça quente, não Tipo, pensei aquele e fiz o que aquele fiz. jogador mesmo que chutou o acho que era juiz, né, de futebol, que deu aquela baita coisa. Ele falou na reportagem dele que ele saiu de si. Então, realmente, a pessoa com muita raiva pode ser, sim, por fatos isolados, e é essa sensação de sair de si. E aí a pessoa faz coisas, diz coisas que depois ela se arrepende. E o que faz acionar essa raiva? Por exemplo, aconteceu um fato daqui 2 anos atrás, tá? Gerou uma raiva nela com aquela situação. O que faz, que gatilhos, ou o que faz ela acionar essa raiva, fazer com que numa outra situação, num outro contexto, ela sinta aquela raiva, e quais são as consequências disso? Porque eu vejo que é isso que vai levar digamos, aos problemas que talvez vão ser criados, né, por essa situação, que talvez se fosse um contexto diferente não teria. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Uma pessoa que na sua adolescência, né, um menino com 15 anos que foi traído. Aquela primeira traição ali dele gerou uma dor muito forte no peito, gerou ansiedade e gerou raiva. E aí, se ele não supera essa traição, ele não entende que cada pessoa é única, que nem todo mundo vai fazer isso, que as pessoas são diferentes, quando ele for namorar outras pessoas, quando a namorada dele fizer alguma coisa que dispara um gatilho, uma situação parecida, uma palavra, um gesto, os gatilhos são disparados às vezes até por um cheiro. Então, quando acontece alguma coisa e inconscientemente Que ele não remete... necessariamente seja uma outra traição. Não uma outra traição. Porque a gente... o ciúmes mesmo, ele é uma distorção da realidade. Então, ele vai pegar aquela memória dele, isso tudo é muito rápido, é muito inconsciente, em segundos, ele vai pegar aquela memória de adolescente, de quando ele foi traído, e aí vai vir aquela raiva, e quando vê, ele vai estar despejando em cima da pessoa ali, coisas, porque ele tem acumulado, ele tem esse aprendizado, né, que se a pessoa falou isso, ou fez isso, ela tá me traindo, ela vai me trair. Então, é um exemplo. Então, são gatilhos inconscientes muito rápidos. Isso vale não só para raiva, vale para várias outras emoções. Mas cada emoção tem um mecanismo diferente. A tristeza, por exemplo, a pessoa ela vai entrar numa conversa interna, normalmente vai baixar a cabeça, baixa os ombros. Normalmente a tristeza está remetida a perdas e a situações do passado. Então, quanto mais a pessoa ficar remoendo, vamos dizer assim, essas questões, mais ela vai entrar na tristeza. A tristeza, ela tem uma função por um certo tempo para acomodar as coisas,
né? Por exemplo, uma perda familiar, a perda no emprego, ela vem para te repensar, para te olhar para aquilo ali, sentir aquela dor e ter um aprendizado. Mas quando a tristeza é constante e a pessoa não consegue ressignificar coisas negativas que acontecem, pode levar até uma depressão. Então, cada emoção ela vai ter um padrão diferente. É quase como se a gente tivesse um roteirinho para entrar nessas emoções. Como é que eu fico quando eu tô com raiva? O que eu faço? Aí eu cerro os dentes, eu cerro os pulsos, o rosto fica vermelho e sobe aquele calorão. E é completamente diferente de como é que eu fico quando eu faço para entrar na tristeza. Como é que eu faço para entrar na mágoa e ficar remoendo coisas? Então, se tu se dá por conta disso, tu tem o poder de entrar e sair das tuas emoções. Então, tu controla. Mas para isso precisa uma autoobservação, precisa se dar por conta. Opa, eu tô entrando aqui nessa emoção, nesse sentimento. Eu quero ficar aqui, isso é bom para mim, nesse momento isso me faz bem. Opa, vou sair disso. Respirar fundo, olhar pro teto. Aquela historinha de contar até 10 funciona. Quanto mais eu estudo sobre ansiedade, mais eu vejo que o respirar funciona. Por quê? Porque quando tu consegue respirar calmamente, tu tá enviando pro teu cérebro uma mensagem de que está tudo bem. Porque eu estou respirando, eu estou calma, eu estou bem. Porque se tu tá numa situação de perigo, o teu coração acelera, a tua respiração fica curtinha e tu sente que tu tá em perigo, o teu corpo todo reage. Agora, se tu consegue lembrar de respirar profundamente, e é aquela respiração abdominal, e dizer pra ti, tá tudo bem, vai passar, tu consegue, é um bom começo pra te controlar, por exemplo, a ansiedade. E muitas coisas que as pessoas chegam pra mim dizendo que querem trabalhar a ansiedade, às vezes nem é ansiedade. Hoje em dia, tu rotula praticamente tudo de ansiedade. E às vezes não é, às vezes é medo de perder, às vezes é não confiar em si, não se sentir capaz perante um desafio. Tem vários fatores e as pessoas chamam de ansiedade, que não necessariamente seja ansiedade em si. Mas isso levaria para uma ansiedade? Possivelmente. Porque ansiedade, tem uma frase que diz que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? E vejo que nos dias de hoje eu digo a gente, né? Nós seres humanos, o mundo nos empurra muito, né? Muito essa questão, tipo, o planejar o amanhã Uhum. e o garantir o depois, o que está por vir, muitas mudanças, né? Então, tipo, Principalmente em relação à parte financeira, né? por As exemplo, né? A gente passou por preocupações. 2 anos por pandemia, né? Então, ouvi até agora há pouco, a gente estava falando sobre isso, né? Antes de iniciar aqui o podcast. Eu peguei Covid, né? Então, foi bem complicado, assim. Mas, graças a Deus, eu consegui ter uma ressignificação muito grande com tudo que aconteceu e usei ao meu favor, né? Dei um sentido bom para o que aconteceu. E ressignifiquei tudo isso, né? Mas teve gente que ficou, né? Segundo eles, com crise de ansiedade, pânico de alguma coisa, né? Então, tipo, mas no momento que eu começo a matutar na cabeça que eu posso perder algo, né? Algo Uhum. futuro, que eu posso perder algo. Ano que vem é ano político. Pode acontecer isso, pode a economia andar devagar, pode ser que eu comece a vender menos, quer dizer que vai me levar para ansiedade, né? Vai. E assim, ó, o foco tem que ser sempre no positivo. E tem que ser sempre na solução e não no problema. Não na preocupação. Se eu tenho uma preocupação, não adianta ficar pensando se der errado, isso vai dar errado, e se acontecer tal coisa. Eu tenho que olhar a realidade e me perguntar qual é o problema. O problema é, posso ficar desempregado. O problema é X. O problema é que a renda esse mês não vai dar. Tá, esse é o problema. Então, aí tu passa a pensar em solução. Qual é a solução? A preocupação, normalmente, ela não te leva a um problema, ela é um C
é um devagar para o lado negativo. Mas quando eu tiro o foco da preocupação e coloco o foco no que é problema e o que é solução, tu começa a enxergar as soluções. E eu tô estudando algumas... Faz tempo já que eu estudo alguma coisa na linha de sucesso profissional, sucesso financeiro. Então, isso vem também do Mastermind, da Fundação Napoleão Hill. De que aquilo que tu pensa, tu projeta. Então, se os meus pensamentos forem mas vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Agora, se eu começar a pensar assim, não, pode acontecer alguma coisa de bom ali, eu posso enxergar o outro lado da moeda, eu posso pensar em soluções, toda situação tem um aprendizado. Então, quando eu começo a pensar assim, eu tiro o foco do pensamento negativo e boto no positivo. E outra coisa que eu uso, Anderson, e que eu ensino para minhas alunas é a questão da gratidão. Às vezes elas chegam lá toda semana e perguntam: o que aconteceu de bom semana passada? Quais os motivos que tu tem para ser grata? E elas, bem, mas não aconteceu nada, tá tudo normal. Eu digo, mas como que não aconteceu nada? Né? Tu tá andando, tu enxerga, tu caminha, tu respira, o teu raciocínio lógico tá aí, né? Tu tá aqui, tu tá bem vestida, tu tá fazendo curso, tu tá usando celular. Se tu tá usando celular, tem internet. Então, assim, o ser grato... Um dia eu comecei de brincadeira na cozinha lá de casa. Eu agradeço pela geladeira, agradeço pelo liquidificador, agradeço pela comida. E fui de brincadeira. Gente, no final daquele exercício me deu uma sensação de felicidade tão boa. Então eu diria que o antídoto para esses pensamentos negativos também além de tu tirar o foco da preocupação e botar na solução, é tu olhar e ser grato pelo que tu já tem. Por tudo que tu tem. E falando também na parte financeira, às vezes a pessoa ela acha que ela não tem nada, que é um pobre coitado, que não tem condições financeiras. Mas se tu pegar o teu patrimônio, já tô entrando noutra parte. Meu Deus, deixa eu engatando uma coisa na outra aqui. Mas se tu olhar o teu patrimônio, tudo que tu tem, né? Essa caneta que tu tem é um patrimônio, os teus livros, o teu carro, a tua casa, o teu terreno, a tua bicicleta. Se tu for somar a geladeira, o liquidificador, tu vai ver que tu é rico. No sentido de que tu tem muito em relação àquelas pessoas que a gente vê, que nem a gente viu na pandemia, infelizmente. Sempre existiu, mas a gente viu muito mais as pessoas ali catando um pimentão no lixo, olhando, aquilo mexeu muito comigo, assim, olhando e dizendo, esse pimentão ainda dá para comer. Então, tu focar no que tu não, no que tu tem também te ajuda. E parar de olhar o que tu não tem. Isso me fortalece, sabe? Sabe que eu também eu tenho um senso de gratidão muito forte comigo, né? Comigo e pelas pessoas. E eu assim, pelas coisas que eu tenho, pode ser o que for, a mínima coisa. Pra mim, né? Se eu tenho... Dá importância. Né? Eu nunca me esqueço, uma vez eu mandei arrumar um portão, um motor do portão da minha casa. E eu acompanhando o rapaz arrumar o portão. E aí ele não tava conseguindo acertar o motor lá e ele disse, é porque essa porcaria, não sei o que aqui. Eu digo, não, só um pouquinho, cara, desculpa, mas porcaria não é, porque é meu, comprei, deixei de comprar outras coisas para comprar esse motor e é meu. Né? Uhum. Então, porcaria não é. Então, eu não gosto também, assim, não gosto dessa expressão. Porque essa droga, porque essa porcaria, assim, claro, já pronunciei ela no passado, né? A gente, para mim foi um erro, né? Não deve. E eu me policio muito hoje esse tipo de palavra, assim, porque no momento que eu digo que isso aqui é uma droga, eu tô colocando para fora, expressando um sentimento ruim, uma energia ruim, Sim. né? Então, se eu comprei aquele motor, não interessa se foi 400, 500, 600 reais. Pra mim, eu deixei de fazer outra coisa com aquele dinheiro pra comprar o motor. Tá na minha casa, que é o meu lar, é o meu pedacinho do céu. Então, pra mim, tem todo um significado e tem um valor. Um trabalho. Exato. E, inclusive, outra coisa em relação a isso é o não reclamar e o não criticar. Então, por que às vezes as pessoas têm o hábito de ir numa pizzaria, de ir no mercado, e tá sempre reclamando, achando que o serviço do outro tá ruim? Cada pessoa, ela faz o melhor que ela pode. E também tu lembrar, por exemplo, essa garrafa aqui, alguém
coletou a água, alguém fez toda uma canalização da água, alguém criou o rótulo, um designer criou o rótulo, outra pessoa numa fábrica de plástico criou a tampinha. Quantas pessoas se envolveram para criar essa garrafinha d'água? Por baixo, muito por baixo, eu chutaria aqui umas 10 pessoas. Então, quando tu tá desfazendo das coisas, tu tá desfazendo também num ser humano que está por trás de cada objeto. Essa cadeira que eu tô sentada, essa mesa, alguém comprou lá uma plana, enriqueceu. Então, quanto mais tu prospera, quanto mais tu agradece as coisas, tu reconhece o valor do trabalho dos outros, é muito mais agradável. A gente gosta de ser elogiado, todo mundo gosta. No curso eu trabalho também o poder do elogio, porque é muito bom tu chegar para a pessoa e dizer, olha que bom que tu me atendeu, muito obrigada pelo teu atendimento, muito obrigada pela tua atenção. E às vezes tudo que a pessoa precisa é um sorriso e é atenção. Às vezes ela nem te atendeu tão bem assim, mas quando tu fala isso, a pessoa te dá um sorriso de volta e ela passa a te olhar. E é diferente de tu ficar criticando, reclamando. Quando tu critica, tu só tá enxergando o lado ruim de tudo. É aquela coisa, né? Tu chuta o pé de manhã ali na cama e aí ou tu tem duas opções, ou tu vai passar o resto do dia brigando com aquilo ali, dizendo, tá, agora estraguei. Tem gente que fala isso. Agora aconteceu tal coisa, estragou o meu dia. E aí tu pensa, meu Deus, como é que pode uma coisinha estragar o dia da pessoa? O campo de energia estragou mesmo, né? Estraga, mas se a pessoa manter essa energia, né? Se ela levar pro dia dela essa energia. Que, essa questão que tu falou do não reclamar, né? Não criticar. Eu tive até um problema no passado com rede social e em querer colocar opinião e tive problema e não foi legal, né? Eu prometi que eu não ia ter mais Face, acabou que eu retornei pro que hoje não tem, assim, rede social. É um meio de trabalho que não tem que fazer, né? Tu tem que estar lá presente. Por outro lado, também ressignifiquei isso, entendi que eu não estava errado, porque eu estava colocando um outro sentido, que era até de uma opinião, mas tudo bem. O que eu aprendi e faço hoje? Tem uma frase que diz que nós temos que reclamar no individual e elogiar no público, né? Então eu sigo essa tese hoje para mim no dia a dia. Então, tipo, se eu for numa loja e for mal atendido, eu vou falar com o vendedor ou com o dono da loja pessoalmente e vou fazer a devida reclamação. Agora, se eu fui bem atendido, assim, que eu achar que merece um elogio, aí eu posto uma foto, coloco na minha rede social, coloco o nome da pessoa, porque eu tô elogiando a pessoa, né? Então, elogiar em público, reclamar no privado. E é o que a gente não vê hoje nas redes sociais, né? E a gente começa a dar uma cruzada ali no Facebook e a gente vê quanta... O Instagram não é muito, né? Mas principalmente o Facebook. Quanta carga negativa tem ali de reclamação, foto de gente doente, até uma coisa que esses dias eu tava vendo que é uma coisa bem tradicional, né? Talvez alguém pode até nem concordar com isso. Que é algo bem tradicional, que é muito feito, mas que de certa forma também é uma forma de desmerecer, né? Que é quando essa questão de disputa do futebol, né? Quando ganha e perde. Ou até política, né? No fundo, é uma forma de... Eu tô tentando, digamos que é uma brincadeira, mas eu tô denegrindo alguém. Eu tô me desfazendo de alguém. Eu tô diminuindo alguém por um fato, por um time, por um partido político, né? E já conversei com pessoas que, algum tempo atrás, que numa conversa informal ela me falou que liu e captei por aí. Ela assim, tem aquela tal brincadeira, no fundo, eu não gosto. Mas como são da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu entro na brincadeira. Nunca ninguém chegou pra ela e perguntou, fulana, tu gosta dessa brincadeira? Tu não te ofende com isso? Nunca ninguém chegou. E pra ela não era legal. Pra ela recebia de forma ruim. E por uma questão de interação de família, né? Ela acabou que não falava. E aí eu entendi que, mesmo quando é uma reação de time de futebol, alguma coisa que tu torce, um partido político, ninguém quer no fundo perder. Ninguém quer ser arriar, né? Fazer. Me fugiu a palavra agora. Ser julgado. Ser julgado. Não é isso. Quando a gente faz se arria em alguém, ser zoado. O Elton aqui não tá me ajudando. Ninguém gosta, na verdade, né?
Então, embora seja uma brincadeira, não é legal. Não é legal. E assim, isso me remete a, por exemplo, constelação familiar. Ela nos traz que quanto mais no nosso lugar a gente está, melhor a gente fica, a gente é a gente mesmo. Por que eu digo isso? Quando tu vai criticar, tu vai julgar, tu vê alguma coisa na rede social. Aquilo não te compete, não tem nada a ver contigo. E aí tu vai lá e critica. Tu vai lá e fala. Aquilo vai trazer mais confusão pra ti. Aquilo não era teu, era do outro. Assim em relações familiares. Às vezes tu vê alguém na tua família criando o filho de uma forma, ou a tua mãe agindo de uma forma, e tu quer ir lá corrigir, tu quer ir lá, tu tá saindo do teu lugar. Tu tem que olhar, às vezes, infelizmente, às vezes tu tem que olhar e dizer, esse problema é meu ou não é? Não, isso é da minha mãe. Não, o jeito que o meu irmão cria os meus sobrinhos, compete a ele. Eu gostando ou não gostando, eu não posso ir lá interferir, porque eu não sou a mãe dos meus sobrinhos. Assim, se manter no lugar também é não ficar criticando mãe e pai, reclamando. Por pior que eles sejam, tu tem que demonstrar gratidão porque eles te deram a vida. Tu existe porque eles te deram a vida. Agora, concordar ou não concordar com o que eles fazem já é outra questão. Tu pode dizer, olha, eu te honro, eu te respeito, tu como pessoa, mas este comportamento que tu tem, eu não concordo. E essas brincadeiras de família que tu fala aí, que essa pessoa passou, também as pessoas têm muita dificuldade de dizer não, de se posicionar, delas olhar pra ti e dizer, olha, é isso que tu falou me magoou, eu não gostei do tom de voz que tu usou, essa brincadeira me magoa, me machuca. Então tu pode com toda, quando é algo teu, tu pode com toda educação declarar que aquilo está te agredindo, que aquilo tu não gosta. Só que também, por outro lado, a gente tem um sistema familiar, então às vezes tem coisas que a tua família faz que são assim, que aí parece que tu tem que agir assim também. E a gente tem também um sistema social, a gente é fruto de tudo isso. Então a gente tem um sistema social, né? Nós aqui somos gaúchos, eu não tomo chimarrão, então o pessoal brinca, né? Como que tu não toma chimarrão? Né? Eu fugi do padrão. Mas nós somos muito diferentes, por exemplo, de quem mora lá em São Paulo. Então, eu estou tendo agora esse mundo online nos proporcionou fazer cursos e falar e contatar pessoas, principalmente as pessoas que eu tenho mais contato são de São Paulo, são de Porto Alegre, Santa Catarina. Então, tu vê que são jeitos, até no jeito de falar é diferente. Então, o meio influencia, mas tu tem que olhar para isso. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não foi acostumada a pensar que ela pode crescer, que ela pode se desenvolver, que ela pode ser alguém, vamos dizer assim. Então, às vezes ela olha, mas trabalhar ali na Vasconcelos, aquelas gurias tão bonitas. Não, mas isso não é para mim. Por mais competente que a pessoa seja, às vezes ela se encolhe, porque na família dela, ela foi muito criticada, ela foi muito julgada, ela cresceu achando que, por exemplo, ser pobre é bonito. E quando ela tem chance de crescer, ou de ter um saláriozinho a mais, ou de comprar um carro bom, ela se constrange. Mas como que eu vou chegar lá na minha família que não tem nada? Um carrão. Poxa, mas... Então, tu tem às vezes também, pela constelação familiar, pedir permissão para tua família, para os teus ancestrais, olhar o teu sistema familiar e pedir permissão para ser diferente, para agir diferente, para ir além. Então, até é interessante que quando eu pego as minhas referências familiares, que a gente faz a árvore da tua família, né? Então, eu tenho como exemplo empreendedor e de negócio e de sucesso, eu tenho como exemplo o Heraldo Vasconcelos, que o Heraldo é primo do meu pai. Então, quando eu olho para minha família, eu olho para ele com orgulho. E eu tenho a minha tia, que é a Edna, ali da Duda Confecções, que também não sei se há 10, 12 anos ela tem a loja. Então, eu penso assim, olha que legal, essas pessoas empreendedoras batalharam, lutaram, se desenvolveram, assim como tem lados da família que devem ser respeitados. Tipo, quando eu olho a minha mãe, ela foi costureira, ela trabalhou para fora com meu pai, a maior parte do tempo ela foi dona de casa, ela cuidou dos filhos. Então, tem também o seu valor em ser quem ela é. Então, não posso desmerecer quem ela é. Eu tenho que ver o que eu aprendi com ela.
Sabe que quando eu fiz, né, tive acesso à constelação familiar, eu, eu percebi que todo o meu talento profissional, né, vinha da minha mãe. E a minha mãe foi dona de casa. Olha aí. Né? Lembro dela que lá, quando eu era bem pequenininha, ela trabalhou por um período, né, no comércio. Quando jovem ela trabalhava, né, mas eu conheci a minha mãe praticamente sendo dona de casa até hoje, né? E todo o meu, digamos que a minha essência profissional hoje, né, de que me levou ao sucesso, que é a forma que eu me comunico com as pessoas, veio toda da minha mãe, né? Então ela tem todo um... E aí eu comecei a lembrar de tudo que ela fazia, né? A gente morava para fora, para campanha, e ela movimentava, fazia festas para as crianças lá da fazenda e ia na cidade, na prefeitura, conseguia refrigerante, conseguia bolo, conseguia brinquedo, e ela fazia festa de Natal, fazia festa de Páscoa, fazia festa das crianças, e ela movimentava, né? E aí depois, lá, né, lá na frente, quando eu comecei a entender o que é ser empreendedor, né? Uhum. Claro que meu pai, ele foi uma pessoa que conheci sendo gerente de uma empresa conduzindo pessoas, né? E eu achava até então que, na verdade, eu tinha um modelo dele. Claro que tinha, obviamente, né? Pelo fator dele estar à frente do negócio, dele estar à frente da empresa, gerir pessoas. Mas o lado da comunicação, do relacionamento, foi da Foi minha da mãe. mãe. Foi da minha mãe. E aí eu entendi, nossa, claro, muito claro isso, né? A gente Só não que a gente não percebe, enxerga. porque a gente tem alguns conceitos na nossa mente, né, em caixinhas, guardadinho, e quando a gente mexe com esses conceitos, né, e sai pra fora e começa a enxergar que não é só aquilo ali, tu começa a enxergar de outra forma, né? Sim. E pra mim, assim, a partir que eu entendi somente isso, eu nunca cheguei e conversei com ela sobre isso, mas no momento que eu entendi isso, né, o que que eu aprendi com meu pai, o que que eu aprendi com a minha mãe, o que que cada um me contribuiu positivamente pra mim, né? Pra mim, melhorou o meu relacionamento com eles, melhorei como pessoa e melhorei como profissional. Eu, na verdade, sim, decolei profissionalmente a partir daí, digamos assim. Que legal, Podemos dizer Anderson. assim, né? Tu sabe que eu tenho lá as alunas do curso e muitas têm problema com pai, têm problema com mãe. E Bert Helling, ele diz que o sucesso tem a cara da mãe, né? Então, às vezes, o que que acontece quando tu desfaz do pai ou desfaz da mãe? Nós somos geneticamente 50% cada um deles, né? Nós somos coladinhos, assim, se tu olhar, às vezes a tua mão é a mão do teu pai, o teu rosto, o teu jeito de agir é parecido com o jeito da tua mãe. Então, tu é uma misturinha dos dois. Só que quando tu despreza um deles, porque meu pai abandonou minha mãe, porque meu pai foi alcoólatra, porque meu pai isso, aquilo. Quando tu desfaz de um deles, tu não gosta de ti também. Porque tu é metade. É metade aquele que tu reclama, né? E em relação à mãe, a mãe, ela tem a função de nutrir, a função básica de nutrição. Desde quando o bebezinho, o feto, tu tá na barriga da tua mãe, tu tá sendo nutrido pelo cordão umbilical. Depois, se a mãe pôde ou não amamentar, tu é nutrido por essa mãe. E um bebê não é nada sem um cuidador, porque uma criança sozinha, largada num canto, ela morre. E a gente custa para entender isso. Então, quando eu tinha muitos conflitos com a minha mãe. Era extremamente desconfortável estar na mesma sala que ela. E isso me angustiava muito, porque eu olhava para minha mãe e eu não me sentia confortável na presença dela, porque para ela o branco era branco, para mim era preto, se ela dizia A, eu dizia B, e tinha aquela concorrência e eu sempre me senti muito criticada por ela. E aí quando veio a PNL, depois principalmente a constelação familiar, eu comecei a olhar para isso e eu comecei a aplicar, porque eu sou uma pessoa assim que aquilo que eu estudo, que eu vejo, as técnicas, eu aplico primeiro em mim. Então, quando eu comecei a aplicar coisas do Mastermind, da programação neurolinguística, da constelação familiar, nossa, hoje eu fui no mercado com a minha mãe, convidei ela, disse, mãe, preciso ir no mercado, vamos junto? Vamos. E ela, que bom sair de casa um pouquinho, que bom passear. E é uma pessoa agradável para mim. É uma pessoa que hoje eu olho com amor, eu olho com carinho. E o que que mudou? Eu Eu parei de criticar, eu parei de achar que o meu jeito que era certo, eu parei de olhar para ela e com aquele desconforto. O que que acontece com uma criança que
tem uma coisa na constelação familiar que é o amor interrompido. Tá. O que acontece com uma criança que acha que a mãe não ama ela? Ou porque nasceu um outro irmãozinho. No meu caso, eu fiquei 17 dias na incubadora, aí eu comecei a investigar muito a minha infância. E com certeza minha mãe ficou afastada naquele período. Depois, quando nasceu o meu irmão, com o amor interrompido, acontece algo na vida da pessoa que afasta daquela pessoa que ela mais ama. Se aquela pessoa que é teu cuidador se afastou de ti, não está te olhando, não está te dando atenção, não está te amando como tu, criança, acha que aquele cuidador deveria, que aquele pai e aquela mãe deveria te cuidar, tu gera um amor interrompido. E aí vem a raiva. Internamente eu sentia muita raiva da minha mãe. Muita. Quando eu fiz uma técnica com uma colega minha... Uma raiva de abandono que na verdade não existiu. Uma raiva de abandono percepção. que não existiu, que foi uma percepção. Assim como é a percepção que às vezes tem de que, minha mãe prefere meu irmão, sabe? E às vezes é sintonia, às vezes, justamente porque eu era o porco espinho, claro que ela vai ir pro lado mais fácil, o lado mais fácil era conviver com meu irmão. Porque meu irmão não contrariava ela, meu irmão não... Porque era uma agressão, é inconsciente, às vezes é no jeito de agir, no jeito de falar. Mas assim, quando tu vai entendendo essas relações, Anderson, tu vai mudando. E isso eu trabalho com as minhas clientes. Relação pai e mãe é fundamental, é a tua base, né? E agora eu vou começar a psicanálise e eu vejo que a infância tá muito ligado também a esses fatores, né? Betianer, nós estamos algum tempo, alguns minutos, né? Poucos, mas alguns minutos já falando em constelação familiar aqui. Gostaria que tu falasse um pouquinho o que é a constelação familiar, qual é a base dela, né? E como é que é o entendimento da constelação familiar dentro desse contexto pessoas, comportamento, né? E o reflexo disso tudo, porque desde o início de tudo que nós falamos aqui, né? Desde os problemas da porta para fora, tem uma relação com a constelação, né? Sim. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que é a constelação, como surgiu, né? E pra gente começar a entender melhor, assim, para quem vai assistir esse vídeo, como que as coisas começam a acontecer, onde é que começa a origem dos problemas, né? A origem dos problemas começa quando a gente não está no lugar da gente, eu diria isso. O que significa isso? Querer ser mãe da tua mãe, ter filhos e deixar os filhos comandarem a casa, os filhos decidirem as coisas, não se posicionar como mãe. A mulher ser o homem da casa. A mulher ser o homem da casa, né? Tem questões aí do sagrado feminino, da parte masculina também. Então, o que seria um sistema? Bert Helling nos trouxe esse conceito de constelação familiar, que foi traduzido para o português como constelação se remete como se fosse estrelas. Mas cada estrelinha tem o seu lugar. Então, num sistema, num todo, nós também temos lugares. Então, eu nasci numa família, essa família ela formou um sistema. Só que quando eu falo família, não é só pai e mãe. Essa família veio já de gerações anteriores. Como é que era o jeito da minha avó com a minha mãe, do meu avô com a minha mãe? Como que o meu bisavô era? Então, a gente vai trazendo, às vezes, até doenças que são genéticas. Às vezes, a gente traz... a gente tem sintonia, vamos dizer assim, com um antepassado que tu tem pena da história dele, que tu sabe que morreu e tu fica ligado com essa pessoa de certa forma. É como se um sistema todo é um conjunto de coisas, um conjunto de situações e pessoas. É como hoje em dia a gente tem o download, tem o upload, tá tudo na nuvem. Um sistema familiar é como se fosse algo que está acima, que paira sobre nós. Então, quando tu começou a falar que tu teve Covid antes da gente começar aqui a gravação, e da situação, eu entrei no teu sistema que eu até me emocionei junto contigo. Por quê? Tu tem que estar aberto no atendimento, principalmente como terapeuta, para olhar esse sistema familiar. Então, a pessoa num sistema, ela segue certas leis. Por exemplo, a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência. Ele é maior por experiência, por ter chego primeiro. Independentemente da idade. Independente, no caso, em relação
pai Sim. e filhos, os pais vieram primeiro. Então, Mas numa empresa, por exemplo, não necessariamente é a idade. não necessariamente a idade. Numa empresa, o fundador da empresa. Ou num grupo, outro grupo. Ou um grupo. Por exemplo, se tu compra uma empresa, Sim. tu deve honrar quem veio antes. Honrar o fundador, de repente até seguir algumas regras que aquela empresa já tinha. E como foi percebido isso? Como é que é o... Fugiu o nome dele agora. O Bert Helling. Isso. Como é que ele percebeu isso, assim, que... Ele Onde é que era... surgiu isso? Se não me engano, ele era teólogo, ele era... Alemão, né? Ele era alemão e ele viajou muito para fazer trabalhos pela religião dele lá, pela igreja dele, como padre ele era. E ele foi para a África. E lá na África ele começou a observar como que a tribo funcionava. E como que a tribo funcionava e funcionava bem. Então ele percebeu que ali tem um sistema. E ele começou a observar esse mesmo sistema em outras culturas, com outras pessoas. E ele estudou um pouco também da Virginia Satir, que já estudava relações familiares, atendia como terapeuta. Ele estudou também um pouco de PNL. Então, foi tudo mais ou menos na mesma época. Então, as coisas foram se misturando. Então, por exemplo, quando a gente fala em criança interior, em dores internas, de certa forma, a constelação olha para essa criança, porque às vezes nós somos adultos, estamos agindo como criança. E a PNL também traz essa questão da criança interior. Não dessa forma de criança interior, mas numa sessão de PNL, com perguntas específicas, tu vai fazendo, e com um pouquinho de hipnose, tu vai fazendo a pessoa voltar à infância. Enxergar da onde que ela tirou aquele aprendizado, da onde que ela aprendeu a ter raiva, onde que ela aprendeu a ter ansiedade, o medo da perda. Então, às vezes, as coisas se misturam, né? A criança, quando ela nasce em um papelzinho branco, né? Sim. Ela traz coisas já, eu diria que ela traz coisas já do ventre da mãe, do né? ventre, a partir que ele se a mãe sentiu medo, o ventre, a barriga se contraía, ela sentia aquilo ali também. Mas o aprendizado, é aqui, ele né? é aqui. Então, digamos que tudo o que uma pessoa é hoje, pegar uma pessoa, o que ela é hoje, né, o comportamento dela, o jeito de ser, o jeito de agir, ela foi um aprendizado. Foi moldado. Moldado. Primeiro pela família, né? Mãe, pai, cuidadores. Depois pela escola. Inclusive, eu atendo muitas pessoas para falar em público, com dificuldade para falar em público, que passaram por algum tipo de vergonha no período da escola. Então, tu tem o sistema familiar, depois o teu primeiro sistema é a escola, depois tu tem o sistema que são as empresas, os lugares que tu trabalhou. E aí, os teus medos, os teus traumas ou as tuas forças, elas vão crescendo, elas vão se fortificando, a tua personalidade vai se fortalecendo. Falou ali que a constelação ela traz algumas leis, né? Quais são essas leis? É a lei do amor, né? O amor O Bert tem uma frase que ele diz assim que sempre não é bem desse jeito, porque eu não lembro a frase exata, mas ele diz que o amor, se tu usar o amor como base para tudo, tu não erra. Então ele traz o amor, né, como uma grande lei que comanda tudo. A lei do pertencimento, da hierarquia, quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Deixa eu ver, da hierarquia. Pertencimento, isso, todos têm direito a pertencer. Então, se tu não pode excluir ninguém da tua família. Às vezes tu tem um tio lá que era bêbado, que era alcoólatra, que era assassino, que abusou de criança. Às vezes tu faz de conta que aquela pessoa não existiu no teu sistema. Ou um bebezinho que não nasceu, que foi abortado voluntariamente ou involuntariamente, a pessoa sofreu um aborto. Essa criança, ela conta. Então, quando te perguntarem se tu perdeu um filho, quantos filhos tu tem que contar aquele que tu perdeu. Nomear, de preferência, essa criança, porque ela pertence, sim, ao teu sistema. E outra lei é dar e receber, equilíbrio de troca. Então, tu não... Numa relação de casal, por exemplo, numa relação de casal não tem a relação de hierarquia. É para os dois serem iguais. Não vai ter um que manda ou que é superior. É uma relação de equilíbrio. Então, e aquele ditado que diz que lá em casa quem manda é a mulher, então não... Eu procurei, já bem claro aqui, o meu já bem claro, né? Isso, sabe? Mas eu procuro equilibrar isso, eu não gosto então é igual, então ninguém manda ninguém, então. Bem,
Não tô mandando, mas ninguém tá mandando pra ele. Mas tem, por exemplo, a questão do dar e receber, né? Que é essa lei de equilíbrio e troca, que é a terceira lei. Se tu dá demais para uma relação e tu não recebe, a outra pessoa não corresponde, desequilibra. Quem dá fica com a sensação que tá dando demais e quem não consegue retribuir fica com a sensação de dívida com aquela pessoa. Às vezes aquele sentimento que as pessoas colocam, tipo, tô sendo me sentindo sufocada, né? Ou às vezes o outro lado, sei lá, faço tudo e a outra pessoa não faz nada, né? Então faz um pouco menos. Eu abro mão disso, né? Me dedico aqui, eu faço aquilo que eu nem gostava, tô fazendo, e a outra parte não faz nada. E às vezes o fazer demais, ele entra com um perfil psicológico do lado controlador, né, Anderson? Porque eu estudo também e aplico o teste da inteligência positiva do Cesar Chamini. Ele faz um teste para ver... Ele chama, claro, a gente vê em PNL que não existe uma parte interna tua que queira te sabotar, te diminuir. Nesse livro específico, o teste se refere aos sabotadores. O que existe, então? Existe uma parte tua que aprendeu a ser assim e que usa isso como defesa e que isso para aquela pessoa funciona. E é o que ela sabe e é o que ela tem. Sabe, é o que ela tem. Eu tenho hoje essa caneta. A menos que ela ressignifique apresentar que uma canetinha, um lápis de cor, eu faço diferente. Vai aprender diferente. Mas o que eu tenho na mão, que eu sei usar é caneta. Uma criança que é muito agressiva, ela aprendeu isso. Talvez ela tenha vivenciado muito isso em casa. Então é o que ela tem. Por que eu acredito na educação? Acredito que tu deve sim ler um livro, que tu deve ir pro YouTube ver um vídeo, que tu deve aprender coisas. Essa semana eu ainda vi uma frase que diz assim, se tu tem um problema, tu deveria ler no mínimo 4 livros referentes a esse problema. E hoje em dia a gente tem podcast, a gente tem livros em desenho animado, a gente tem aquele site 12 minutos. Então tem um problema, tu deve buscar informações. O que seria isso? Seria apresentar uma nova realidade a respeito daquele problema. Uma realidade é uma diversidade de coisas que te proporciona abrir a mente e ter mais consciência, mais clareza, mais opções, eu diria, né? Ainda sobre a questão das leis do amor, né? Leis do amor, né, que chama? Isso. Sobre equilíbrio, né? Tu falou sobre o casal ali. O que mais que entra, assim, alguns exemplos a mais que entrariam nessa questão do equilíbrio, que seja bem do dia a dia, assim, das pessoas, que as pessoas, por exemplo, gastar mais do que ganha, desequilibra, né? A amizade também, se a amizade, da mesma forma que um relacionamento conjugal, né, quando tu se doa demais, também não funciona, não funciona, né? O que mais que entraria, assim, que na tua experiência, assim, que tu percebe, nos teus atendimentos, que tu vê que é algo que realmente desequilibra, ou esse desequilíbrio gera outras consequências? Eu vejo muito que tu tentar controlar a outra pessoa desequilibra muito, né? Tu não respeitar a outra pessoa, tu tentar ser pai ou ser mãe daquela pessoa não funciona, né? É tu estar fora do teu lugar. Questão, assim, às vezes, que acontece uma coisa negativa. O equilíbrio, ele deve ser assim, ó. A pessoa fez uma coisa positiva pra ti, te deu uma flor, te deu um presente, te fez um elogio, tu deve ir lá e fazer um pouquinho a mais. Ele deve ser por um a mais. Então, tu deve fazer algo pra essa pessoa a mais. E ela também vai fazer um pouquinho mais. E assim vai. Agora, quando é pra baixo, né? Digamos que ocorreu uma traição no casamento. Alguma coisa assim do tipo. Tu não vai equilibrar pagando com a mesma moeda. Mas tu vai fazer algo que desagrade aquela pessoa para ela sentir também. Seria quase como, eu não diria uma pequena vingança, mas equilibrar de, olha, eu vou ali, então vou rasgar, vou passar uma tesoura na jaqueta que tu mais ama, vou estourar o cartão de crédito, fazer alguma coisa que essa pessoa também sinta. Mas o perdoar, o olhar para aquilo, é realmente tu não ficar jogando depois na cara da pessoa aquilo ali. Então, se tu aceitou ficar com aquela pessoa que te traiu, no caso que eu tô falando de traição, é tu botar uma pedra em cima daquilo ali e avaliar por que foi necessário que uma terceira pessoa entrasse na relação. Porque essa terceira pessoa que entrou ali no teu sistema familiar, ela entrou por um motivo. Às vezes, para suprir uma carência que o casamento não tá, às vezes
A pessoa, não tá dando atenção suficiente pro outro. E essa pessoa, por que ela entrou? Ela entrou, às vezes, também para te enxergar e para te recuperar e tu ver o que tu precisa fazer. Porque vida é movimento. Então, às vezes, tem casos, claro, que a relação tá tão desequilibrada que o casal acaba se separando. Não enxergo mais nada. Não consegue enxergar mais nada. E aí, nesse caso, ainda ontem eu tava lendo um livro do Bert que fala sobre as perdas. E ele me fez enxergar uma coisa de um jeito muito interessante, assim, ó. Que a perda também tem uma função. Às vezes, aquilo que tu acha que tu tá perdendo, mas também tá servindo de aprendizado pro outro. E que o que seria uma perda? Uma perda é tu perder um braço, tu perder a visão, tu perder o equilíbrio emocional. E às vezes, quantas vezes a gente fica se martirizando e brigando? Ah, porque eu perdi essa garrafinha d'água aqui. Cara, isso é uma garrafinha d'água. E tu tá ali reclamando porque tu perdeu. Isso não é uma perda verdadeira. E ele diz que na perda tu deve deixar ir o que precisa ir para que o novo venha. E para as coisas que o tempo também vai acomodar as coisas. Nossa, a gente vai entrando no assunto, vai entrando. Não, é bem interessante. E tu vê que são três leis. E é complexo, Anderson. Tu vai estudando e tu vai vendo que parece simples, mas nas entrelinhas tem mais coisa. Que não é tão simples assim. São 3 leis que abrangem muito, né? Que abrange muito. A questão da ordem, nós falamos de equilíbrio, né? A questão da ordem, ele... Até demos já alguns exemplos ali, né? Entra a questão familiar, quer dizer que se um filho... Pega uma família, né? Que é comum de ver. Às vezes a gente pega uma família e uma criança de 5, 6 anos está mandando no pai, né? Uhum. Faz isso, faz aquilo. Gritando com o pai. E eu já vi isso, né? Ai, que bonitinho, né? Ó, que bonitinho, olha o que ele tá falando. Capaz, ele é criança ainda. Não. Ele, né? Na minha opinião, não. Na minha opinião, criança deve ser educada. Então deixa essa criança se criar, né? Então, tipo, a gente percebe que não há uma ordem ali, né? Às vezes eu pergunto para algumas mães, né? Mas afinal de contas, quem é a mãe? Quem é o adulto da casa? Porque isso que tu tá falando aí, assim... O que aconteceu? A gente veio de uma geração onde os nossos pais, eles foram bastante castigados, às vezes eles faziam alguma coisa, eles apanhavam, teve uma educação muito rígida, então foi muito apertado para eles. Quando chegou na nossa geração, o meu pai, pelo menos, e a minha mãe, eles já me deram comandos, mostraram autoridade, mas eles já nos deram um pouquinho mais. E a nossa geração já tem uma tendência a querer fazer tudo pelos filhos. Só que às vezes esse fazer tudo pelos filhos prejudica os filhos. Porque... É um desequilíbrio. Prejudica os filhos. Primeiro, quem é o primeiro? Primeiro é o casal. Não seria também uma forma de desordem também? Porque no momento que eu quero fazer tudo por filho, eu tô deixando de ser até um pai para ser um servidor apenas. Sim. Ali. Tudo que ele quer, eu vou dar. Né? E tudo que ele quer, eu vou dar, não funciona. Né? E aí a gente vê hoje, infelizmente, os adolescentes com pouquíssima resiliência, pouquíssima capacidade, às vezes, de ouvir um não, de ter aquele compromisso pro trabalho, de fazer o que precisa, sabe? Porque eles foram acostumados em casa a ter tudo do seu jeito, do seu modo. Mas aí, quando tu vai pra vida, a vida bate. Porque aí tu vai encontrar um chefe, tu vai encontrar alguém que, essa pessoa não vai concordar com aquele sistema onde ali tu não é o rei. E esse sistema, ele está dentro das famílias, dentro dos grupos, dentro das empresas. Dentro das empresas. Ou seja, dentro da empresa também existe uma ordem, ou seja, quem fundou, ou a sociedade, quem é o gerente, quem é o supervisor, quem é o vendedor, quem é o... E às vezes a gente vê pessoas, Anderson, com extrema dificuldade de receber ordens, né? De aceitar esse sistema, de aceitar que o chefe te diga faz assim, faz assado. Às vezes a pessoa quer contrariar. Quer dizer, não, mas aí eu que sei, mas que não sei o quê. Né? Claro, a gente já vai entrar numa outra situação que não... Dentro que tu falou sobre a ordem, né? Esses dias aconteceu um fato. Até eu acho que início do ano. Quando eu peguei Covid, fiz alguns exames e aí eu fui pegar o exame. E eu cheguei, estava numa fila, né? Esta fila, ao lado do atendimento, tinha uns que tiram as fichinhas, né? Tirava ali a fichinha.
as pessoas não tinham visto, não tinha nada dizendo que tinha essa ficha lá. O pessoal da fila, né? Quem foi pela segunda vez, acho que já sabia que tinha. Hoje se eu for lá, eu sei que tem, né? Aham. Então quem já foi pela segunda e terceira vez sabe que tem. Quem foi pela primeira vez, não. E eu na fila. Aí, tinham as 6 pessoas na fila que não tinham visto que tinha aquela ficha ali. E aí chegou alguém, foi lá na frente, pegou a ficha e sentou, né? E eu fiquei pensando, poxa, se é eu, né? Eu vou respeitar a ordem das coisas. Se tem 5 pessoas na minha frente, eu vou pegar 6 fichas, vou fazer essa gentileza, vou entregar na ordem da primeira de quem tá primeiro na fila e eu vou ficar com a última ficha, Sim. porque eu fui o último a chegar. Equilibra. O que que aconteceu? Uma menina jovem, né, pegou a ficha e sentou. Tipo, não tô nem aí pra vocês. Ficou todo mundo olhando pra ela, ficou todo mundo reclamando, ficou todo mundo só atento, tá? Se ela for atendida antes de nós, nós vamos berrar aqui, E né? talvez também, Nós talvez vamos- ela não tenha visto que os outros não tinham, estavam sem a ficha também, né? Então, assim, mas ela viu que o pessoal tava na fila, tanto que na hora o pessoal comentou, não sabia que tinha ficha e tal. Aí, não, tem que pegar ficha, aí que o pessoal falou. Então ela viu aquele movimento. Então gerou um desequilíbrio muito grande ali, né? E uma inversão de ordem, porque a ordem ela chegou por último ali. E ela deveria ter ficado na fila por último, né? E também faltou uma liderança ali. Faltou alguém que distribuísse as fichas, um cartaz maior, faltou informação, né? Faltou esse gerenciamento também, né, Que Anderson? tá dentro de uma ordem Que também. também tá dentro de uma ordem. Lidar com pessoas, tu tem que deixar claro as coisas, tu tem que informar, tu tem que também tem essa competência de tu servir, né? A gente vê muito no servir no sentido de que o teu trabalho seja o melhor possível. E tu tá ali, tu tem que olhar e ver quais as necessidades daquele local. Então, tu tá vendo que as pessoas não estão pegando a fichinha, informar, né? Ter alguém para informar, para fazer isso. Tu falou um negócio mais atrás, uns minutos atrás. E aí eu pedi pra te falar o que era constelação pra gente poder familiarizar quem tá assistindo um pouco mais sobre o assunto, né? E eu quero retomar um exemplo que tu deu. Tu deu o exemplo da pessoa que saiu de um berço humilde, pobre, digamos assim, e hoje ganha dinheiro, né? Uhum. Mas da mesma forma que ele ganha dinheiro, ele bota o dinheiro todo fora, tá? Ele não consegue guardar. Aí tem uma Ele- desordem Ele não consegue financeira. melhorar. Ele não consegue, digamos que, ter uma vida melhor. Ele tá sempre naquela e corre, sempre endividado, sempre sempre o que ele ganha, ele gasta. Isso estaria dentro de uma lei de pertencimento, tipo, já que eu pertenço a esse grupo é pobre, então se eles são Pode. pobres, não tem nada, embora eu Pode ganhe ser. bastante, não vou ter nada É também. inconsciente, né? É inconsciente. Pode ser um processo inconsciente. De tu não se permitir ter, de tu perder, de tu botar fora. Ser igual Pra ser aos igual. meus. Porque é uma tendência inconsciente a gente querer pertencer. Então é muito difícil. Tem também na constelação familiar a chamada ovelha negra. A ovelha negra é aquela pessoa que ela se arrisca a fazer diferente, às vezes mesmo indo contra o sistema familiar. Mas o próprio Bert, ele fala que essas ovelhas negras, elas são necessárias de tempos em tempos para que as coisas evoluam. Então, tu deve respeitar o teu sistema familiar, agradecer, olhar e pedir, talvez, permissão para esse sistema familiar. O que é isso, às vezes, gente? É pensar no pai, pensar na mãe e pensar assim: o que um pai e uma mãe quer para um filho? No geral, todo pai e toda mãe quer que esse filho seja feliz. Então, a tua função é ser feliz. Se tu estiver feliz, os teus pais estarão felizes. Às vezes é preciso olhar, pensar nos teus pais ou nas pessoas que tu tá querendo ser igual, perdendo dinheiro ali, e pensar assim: nossa, meu avô andava de carroça, meu pai trabalhou na lavoura, na enxada. Então, pedir permissão pode ser uma frase de cura que a gente chama, que tem na constelação familiar, de olhar para esse pai, olhar para essa mãe, para esse sistema familiar e pedir: vocês me permitem ser um pouquinho diferente de vocês? Vocês me permitem ir além? E aí tu vai sentir no teu coração. É como se toda a tua família estivesse ali te empurrando. Vai, porque o que a gente quer é que tu seja feliz. Assim, falando aqui, né? Parece uma coisa muito louca. Parece complicado de entender. Mas tu pode fazer esses movimentos de alma internamente.
Então, às vezes tu diz assim, mas meu pai e minha mãe já morreu, como é que eu vou fazer isso? Faz como se fosse uma oração, faz de pensamento isso. Ele, na verdade, ele é uma... Fugiu a palavra agora, é uma reflexão, digamos assim. É uma energia. É Uma algo que tu vai colocar nesse sistema. Não, o exemplo que eu te dei, eu nunca cheguei pro meu pai, pra minha mãe e isso. conversei com eles. Houve o quê? Um entendimento, um reconhecimento, um sentimento de gratidão e de alinhamento. Tipo, nossa, tá aqui, entendeu? Nossa, que legal. É isso aqui, agora eu entendo o que que eu peguei de um, o que que eu peguei de outro. Pá, show de bola. Sou grato por isso, né? E vou usar desta forma. E foi isso. Eu vejo. Nunca cheguei e conversei sobre isso. Pra exemplificar, é como se fosse um quebra-cabeça invisível. Um cubos invisível. Só que no momento que tu acerta alguma coisa, é como se outras partes desse sistema fossem se encaixando. E aí tudo vai se encaixando. E aí as coisas fluem. As coisas andam. Sabe o que tu falou Assim agora? como às vezes tem coisas nesse sistema que parece que tranca. Tu falou do o desencaixar, né? Tipo, esse exemplo que tu deu. Eu digo que o coach, né? Começando pelo coach, processo, né, dentro da PNL, da constelação, é a mesma coisa. É como se tu tivesse um quebra-cabeça desmontado dentro da cabeça que tu não enxergasse. É como tu botar tudo dentro da mesa, as peças, né? Opa. É como se tu botasse as peças tudo nas mesas. Bem como monta quebra... Eu monto assim quebra-cabeça. Viro as pecinhas tudo das imagens, né? Pego tudo que é os cantos e separo para mim fazer os cantos primeiro. Já seleciono o que é a imagem com tom de vermelho para um lado, o que é tom de amarelo para o outro, o que tem a parte do céu que tá azulzinho para outro e separo por grupos. Depois eu vou monto a parte, né, a borda e vou pegando, vou montar a parte do céu, vou montar a parte do verde, né? Vou montar a parte da casa, do carro. E fica mais fácil. Aí tu começa a enxergar. Não é fácil, obviamente, demora tu montar um quebra-cabeça, mas tu consegue montar ele. Eu vejo que a questão comportamental, essa questão, né? E depois eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, sobre o que é, né, o inconsciente, o consciente. Quem é que manda afinal, né? Quando a gente consegue perceber isso, né, esse exemplo que eu dei do quebra-cabeça, tu começa a ficar mais claro para ti. E na verdade a função do coach, não dessas outras técnicas, né, ou ciências que se trabalha, eu vejo isso, tipo, não é dizer o que tu tem que fazer, é te ajudar a tu colocar o teu quebra-cabeça na mesa e tu vai começar a entender, tá aqui os tons de amarelo, tá aqui os tons de verde, tá aqui os tons de vermelho, tá aqui os tons de azul que é o céu, aqui tá as bordas, agora eu consigo montar ele. Na verdade o processo nunca é nosso, é sempre do cliente. Eu prefiro a palavra cliente do que paciente. Eu também falei isso hoje. Então, porque o cliente é ativo. O paciente parece uma pessoa que é paciente, que tá ali esperando que tu resolva tudo. Na verdade, quem resolve é o cliente. Tu vai ajudar ele a enxergar esse quebra-cabeça e a ter forças para enxergar. Porque às vezes o quebra-cabeça tá tão grande que a pessoa se sente tão pequena e ela não consegue enxergar. Então é como se tu fosse puxando partezinhas desse quebra-cabeça para que ela comece a enxergar. E aí, quando ela tem clareza e a gente usa os recursos internos, que a gente chama da PNL, que é a força que a pessoa tem, ou seja, coragem, energia, organização, perdão, tudo aquilo que ela precisa, paciência. Então, o recurso é sempre o antídoto por exemplo, da raiva seria a paciência, né? Do ódio, talvez o amor, a compaixão, o perdão. Então a gente ajuda e é maravilhoso. Eu amo o que faço, amo ajudar as pessoas. Imagino. E é um processo incrível, assim. E falando no coach, Anderson, então eu ganhei agora, em 2020, a premiação do Mulheres de Ouro, né? Nós ganhamos como coach. Eu ganhei o Goldman. Tu ganhou o Goldman, com certeza, né? Eu não lembro, eu falei com a Cleia, parece que foi de coach, eu tinha ganhado também. Foi, pelo que eu vi foi. Aí, só que aí eu não acho que eu me perdi com ela ali na conversa, eu não acabei não aceitando, depois eu falei, era coach, era... Mas acontece que aí que vem, tu referenciar e honrar a tua história.
É. Hoje eu não trabalho mais com coach, eu trabalho com algumas ferramentas Tá. no grupo. Eu tenho uma pergunta pra Porém, te fazer. foi dali que tudo começou. Tem uma pergunta pra te fazer sobre coach aqui, né? Eu, hoje, claramente digo isso, né? Sou resistente ao nome coach. Eu, Anderson, tá? A Renata Miranda sentou aqui na frente Aí eu vi a reportagem. e ela também tem uma resistência hoje ao coach, né? É que o que Betianer, que tu, Betianer, que é coach também, eu sou, a Renata é, né? O que tu pensa hoje sobre coach? A tua opinião, o que tu pensa sobre coach hoje? Eu tenho a minha, depois posso até Uhum. colocar a minha. Eu acho que o coach, ele é ferramentas. Eles são ferramentas racionais que te ajudam. É tipo ter metas, ter objetivos. É uma coisa que veio das empresas, veio dos Estados Unidos. São ferramentas. Ele em si não faz mal nem bem para ninguém. O que faz a diferença são as pessoas. Às vezes as pessoas banalizam as coisas, vulgarizam, tratam de uma forma que não seja séria. Então eu sempre fui muito séria com tudo Por que eu isso que eu te fiz. falei no início, quando eu abri aqui o podcast, falei, dei o exemplo, né, que foi mencionado o teu nome e eu disse que conhecia o teu trabalho porque vejo justamente isso, né, a questão de que o coach precisa ter seriedade por trás. Né? Então, o que acontece? O coach, para mim, ele foi o começo, ele foi a base, tanto que essa data de atendimento que eu coloco de 5 anos é a data do meu primeiro atendimento de coaching. Dali para frente, o que aconteceu? Como coach, eles são ferramentas mais racionais e de planejamento, ele cabe muito bem para quem procrastina, para quem precisa alavancar um negócio. Ele é válido, sim. Organizar a vida. Organizar a vida, olhar que existem várias áreas da vida que precisa ter um equilíbrio. Isso ajuda muitas pessoas que estão desequilibradas, que estão precisando começar por algum lugar. Só que aí depois, conforme fui indo, eu fui sentindo necessidade de uma outra parte que lidasse com um emocional, porque as pessoas travavam no emocional. Aí entrou a programação neurolinguística, que é a PNL. Então eu não desmereço, eu fui somando técnica. Tudo foi sendo somado, não foi subtraído nem diminuído. E aí entrou a programação neurolinguística, que por muito tempo, acho que 2017, 2016... eu não lembro o ano da minha primeira formação em PNL. Então, depois estudei um pouco da hipnose, meio que em conjunto ali com a constelação familiar. Então, para mim, a constelação familiar ainda é a que é mais crua. Tanto que eu ainda tenho uma certa, não diria dificuldade, mas eu não tenho tanto conhecimento, não sou expert em constelação familiar, porque a minha base, a minha veia é muito da PNL. Na programação neurolinguística foi onde eu me achei. Onde eu achei mais sentido nas coisas. Então, as outras coisas que eu estudo, um dos meus valores é aprendizado constante. Então, eu fico me perguntando assim, por que eu estudo tanto? Por que eu gosto disso? E o coach me proporcionou a experiência de atender no 1 a 1. E quando eu atendi no 1 a 1, eu me encantei. Tanto que agora eu comecei psicanálise, e o meu sonho é fazer psicologia. E eu acho que eu não paro de estudar. Porque a gente tem que estudar constantemente, a gente tem que se atualizar, a gente tem que aprender, a gente tem que... Porque as coisas estão em constante movimento. E o ser humano, tudo que a gente sabe, eu acho que o que a gente sabe hoje sobre ciência, neurociência, ser humano, é uma unhazinha, é um pedacinho do que é um todo, que é um ser humano. Faz muito pouco tempo que a gente estuda questões mentais, questões de comportamento. Isso há um tempo atrás não era visto. Anderson, o ser humano não era olhado como ele é olhado hoje. Então, assim, para mim as coisas foram se somando. E aí eu fui usando as melhores técnicas. Eu fui usando as coisas que eu vi que dá resultado. E para mim a programação neurolinguística dá muito resultado. E quando a pessoa vai para um atendimento que cai em alguma questão familiar, aí eu entro com a constelação familiar. E as duas coisas, para mim, se somam. Então, acho que o meu diferencial é a seriedade com qual eu olho o ser humano, que eu lido com a vida dele, que eu trabalho. E outro diferencial é unir programação neurolinguística com constelação familiar. Mas tu deixou do coach simplesmente pelo fato eu deixei de se encontrar mais na PNL e constelação. Exato. Eu deixei porque tudo depende também. Como eu fui muito para um lado emocional,
de trabalhar as emoções, traumas, medo, ansiedade, dificuldade para dirigir. Eu tenho ajudado mulheres para isso. Teve uma cliente que veio do Duraznal, me deu um susto, porque ela veio num dia para eu atender ela nunca tinha vindo. E o teste dela era no outro dia. E ela já tinha rodado 12, ela botou 12,13 vezes para tirar a carteira de motorista. E era um problema emocional que estava impedindo ela. E aí eu fiz a sessão com ela, trabalhei no outro dia, acho que tanto ela quanto eu, a gente dava pulos de alegria. Por quê? Porque ela passou. Então, eu fui para esse lado emocional, e esse lado emocional exigiu ferramentas diferentes. Exigiu que eu estudasse coisas diferentes para melhor atender a pessoa. Então, eu sempre digo que o meu atendimento nunca é só sentar e conversar. Embora que numa boa conversa tu tenha aprendizados, tu tire coisas dali, com as ferramentas que eu tenho hoje para atender, nossa, é incrível o resultado que dá. Às vezes em uma sessão, 2 sessões, sabe? Sabe que o primeiro contato que eu tive em 2014 foi com o coach. E foi muito bom, realmente foi para mim uma virada de chave, foi uma transformação muito grande para mim, assim. Eu tive acesso ao autoconhecimento, a valores, crenças, né? Mexer com crenças, a diversas ferramentas que eu que eu consegui aplicar, né, em mim mesmo. Só que aí o que aconteceu? Eu gostei do coach e comecei a trabalhar com o coach. E aí eu comecei a sentir dificuldade e nas crenças eu me esbarrava. Aí as crenças são fundamentais. É o que porque é como tu falou assim, se nós vamos colocar uma meta, a pessoa organizar a vida dela, ser mais organizada, alcançar algum objetivo, alguma questão mais cognitiva, digamos assim, de conseguir colocar no papel e estabelecer, né, metas, é tranquilo. Agora, quando chega na parte de crenças, se a pessoa não tiver acesso, e depois eu quero que tu fale um pouquinho sobre programação neurolinguística, o que é programação neurolinguística, como é que funciona, né? O básico dela. Então, aí eu vi que eu tinha que ter acesso a saber lidar melhor com crenças. Aí foi quando, né, eu fui fui fazer a formação em programação neurolinguística. Aí eu consegui lidar melhor, porque aí eu consegui entender melhor como lidar com crenças, como surgem as crenças, né? Ferramentas que tu consegue ir lá e trabalhar aquelas crenças que impedem a pessoa de várias coisas na vida. Depois eu, dentro do próprio andamento do coach, eu senti a necessidade, então, de me aprofundar no autoconhecimento, porque eu vi que o autoconhecimento é a base, é a base. Então, dentro do processo de coach, se eu não me conhecer, eu não consigo me desenvolver. Eu preciso me conhecer. E aí eu fui atrás, né? E aí fiz a formação em análise comportamental, em cima da ferramenta DISC, para me entender melhor essas questões de autoconhecimento, né? E aí, como eu digo, é como uma cachaça, né? A gente vai... Tu vai indo. Vai se iniciando e vai indo, né? Mas o que aconteceu com o coach? Eu comecei a ver assim que começou a aparecer coach de tudo que é lado, né? E começaram a criar muitas teses de coach. Que na pandemia agora teve até de graça. Pega um sábado, e domingo, aí, sexta. e assim, ó, qualquer pessoa que não tem... porque, inclusive, o coach tem que ter muita responsabilidade para quem faz a formação e quer atuar como coach. E eu comecei a ver que começou a entrar muita gente que não tinha essa responsabilidade. E aí eu parei e pensei, digo, olha, eu sou muito mais que coach. Né? Porque eu tive acesso a muito outras coisas que não é só o coach hoje. Então eu tirei esse rótulo, né? Tirei essa apresentação que eu tinha e comecei a aplicar simplesmente para mim, né? Como pessoa e profissional. E da mesma forma, a programação neurolinguística, a análise comportamental. A análise comportamental usa um pouco mais, né? Em cima de outros tipos de produto, como cursos de vendas, a própria ferramenta em si, como análise, para fazer uma análise comportamental, né? Mas o coach, sim, eu assim, como diz a Renata, né? A Renata falou muito bem, é maravilhosa, funciona muito bem, né? Só que é uma ferramenta, é algo hoje que está muito, vamos dizer assim, muito batido a nível de Brasil, né?
Então, muitas pessoas já olham que eles nem têm acesso ao coach, já olham com um olhar distorcido, meio desconfiado, né? Virou comum, e por um lado, que bom, porque quanto mais tem, tu vê que é uma... Como é que eu vou dizer isso? Tu vê que é uma coisa interessante, que funciona, senão tantas pessoas não procurariam, né, Anderson? Mas, assim, ó, pra mim foi a base, foi o começo, e eu já estudei muito mais do que se eu tivesse numa faculdade de psicologia, por exemplo, que eu leio muito, leio inclusive livros de psicologia, porque o meu objetivo é fazer psicologia, mas pra mim, como eu sou uma pessoa que estudo muito, que leio muito e pratico muito, pra mim foi muito válido. Claro. Porque não é comum, não é assim... É maravilhoso. E eu fui aprofundando. É maravilhoso, e é maravilhoso, funciona. Só que é a forma que é apresentável hoje. Como cada pessoa a forma que é apresentado hoje, eu acho que pra mim, eu digo, olha, eu não quero que eu tenha esse rótulo, né? Não, e aí depois com a constelação familiar e com a PNL, com a programação neurolinguística, eu passei a usar o título terapeuta. Então, hoje eu me intitulo terapeuta, especialista em resolver ansiedade. Porque a ansiedade é algo que incomoda muito. Eu tive durante a pandemia, eu sei o quanto isso é horrível. E essas dores emocionais, elas te impedem, às vezes, elas te bloqueiam, elas te travam de progredir, de avançar. E eu passei por isso. E então, hoje eu me intitulo terapeuta. E daqui uns 3 anos, na hora que terminar o curso de psicanálise, terapeuta e psicanalista. Então, com a maior seriedade com que eu faço para atender uma pessoa, e pela forma que eu estudo e que eu compro cursos online, e leio livros e me aprofundo para atender, é quase uma missão de vida. Hoje eu não sei, não me vejo fazendo outra coisa. Fala um pouquinho para nós sobre a PNL. A gente falou muito PNL também aqui, né? Explica um pouquinho o que é a PNL, assim, como é que ela funciona. Para quem tá assistindo, né, entender um pouquinho melhor, porque a gente fala PNL, o que é isso? É programação neurolinguística, tá, mas o que é isso, né? E tem muitas pessoas que não sabem o que significa isso. Eu sempre dou um exemplo que fica bem claro, assim, que é como se fosse um programinha de computador. Então, PNL, programa, computador também tem um programa, né? Só que às vezes tu tem um programinha ali que tá rodando tipo um vírus. Que são as tuas travas, as tuas crenças limitantes, são coisas que são comportamentos que tu tem, que tu não gosta, que não te servem mais ou que estão atrapalhando as tuas relações. Então a PNL, ela vai trabalhar muito com o teu inconsciente. E aí o inconsciente entra essa parte da neurologia, essa parte cerebral, essa parte de aprendizados. Então tudo que tu viu, ouviu, sentiu na tua infância, criou um sistema interno teu, como se fosse um óculos, um filtro, ao qual tu reage ao mundo. Então, falando assim, parece complicado, mas é um aprendizado que tu teve, que tu aprendeu, que tu agir ou reagir de determinada forma, funciona ou não funciona. Por exemplo, eu sou tímido, eu não falo em público, mas isso te protege. Te protege de passar vergonha, te protege do medo que tu tem de ser exposto, de que vão rir de ti. Só que tu cresce, tu amadurece, tu vira adulto, daí um pouquinho tu precisa falar em público na tua profissão ou na tua igreja. Eu já atendi pessoas que precisavam colaborar lá com o pastor, algumas mulheres que fazem aquele serviço com outras mulheres e que tinham que destravar para falar em público. Então tu cresceu, mas o teu programinha interno, mental, não atualizou. Continua sendo uma criança com medo de ser julgada. Ficou desconfiado, vem uma atualização então, aqui. Eu coloquei não, né? Não sei o que é esse tu negócio. Vai trocar por uma versão 2022, tu vai trocar por uma versão atualizada, onde tu vai enxergar que tu cresceu, enxergar o teu processo e vai botar no lugar ali uma capacidade. Por exemplo, capacidade de falar em público. Ficar tranquilo para falar em público. Hoje eu falo tranquilamente em público, mas nem sempre foi assim. Né? Antes tinha um embrulho aqui no estômago, tinha um desconforto. Hoje em dia, para mim, é muito tranquilo falar em público. Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim, tipo, eu me conheço, porque eu sei como eu sou, eu sei como eu ajo. Na verdade... é constante, eu acho, na minha opinião. Digamos que quase que 100% da nossa pessoa, ela é inconsciente, ou seja, tudo que a gente viveu, tudo que a gente experimentou, tá gravado. Existe como tu falou, arquivo.
um arquivo, existe um filtro, uma modelagem de como eu vou agir para cada situação. E diante das situações que eu vou viver, Eu puxo aquela puxo reação, aquele comando. aquele comando. Então, Que assim, é ó, inconsciente, ou seja, é automático, né? automático. Um cacuete, digamos assim. Tem um gráfico que até é como se fosse um iceberg, que a pontinha de cima ali, 5% é o teu consciente. Ou seja, cognitivo, que eu consigo pensar, raciocinar, montar, planejar. E o que é inconsciente que realmente te move é 95%. Que toma as decisões. Que toma as decisões. Por exemplo, uma decisão de compra de um produto teu, ela é muito baseada no teu inconsciente. Por exemplo, a questão do que tu vê. Tu tira uma primeira opinião da pessoa em 5 segundos. Menos até, de 3 a 5 segundos, tu olha pra pessoa, inconscientemente tu já sabe se tu gosta dela ou não gosta. Porque alguma coisa nela te comunicou algo. Então é muito inconsciente, é muito rápido. E por que vai pro inconsciente? Porque tu tem coisas muito profundas que te machucaram durante a infância, traumas, perdas. Porque pode ser uma coisa simples, mas pra ti, como pessoa, aquilo ali foi enorme. E aí, se tu pegasse cada medo teu, cada trauma, cada perda, cada situação difícil que tu enfrentou e trouxesse tudo à consciência de uma vez só, ficaria muito pesado. Então, o teu inconsciente, ele te protege, guardando essas informações em gavetas. Só que na vida adulta, às vezes, tu tá tendo um comportamento ou um sentimento que não te favorece, e tu precisa ir lá abrir essa gavetinha, que é o que a gente faz durante o atendimento, e olhar para essa dor. Então, é um processo também muito corajoso, porque tu precisa, às vezes, encarar uma dor tua. E como é que funciona o processo, assim? Eu sei como é que funciona, né? Mas como é que funciona o processo? A pessoa, legal, vai entender? Eu tô com um problema aí, eu tô com medo de dirigir, tá? Vamos pegar um exemplo bem prático. Como é que tu trabalha isso, assim, tipo... Cada pessoa é única. Primeiro, eu trabalho olhando para a pessoa. Né? A gente aprende muito em programação neurolinguística calibrar a pessoa, a olhar a pessoa, perceber ela. Às vezes uma emoção que passa numa fração de segundos ali no olhar da pessoa é o que tu precisa para captar. Sim. E cada pessoa tem um VACOG que a gente chama, que ela tem uma experiência que é dela para ver o mundo. Então, para ver essa garrafa aqui, dentro de mim, eu tenho sensações de que ela tá mais ou menos gelada. Então, eu tenho a sensação física, eu vejo ela, ao mesmo tempo eu distorço o lado de lá, porque eu só estou enxergando para mim aqui o lado de cá. Então, eu tenho uma distorção da realidade, então eu filtro essa realidade. Então, cada pessoa faz isso para várias coisas. Como que funciona o casamento? Qual é o papel do homem e da mulher? Toda mulher trai, nenhuma mulher presta. São frases que as pessoas usam porque elas criaram essa visão. Então, mas dentro dela tem uma sensação, tem uma emoção de algo que ela vivenciou, normalmente dos 0 aos 12 anos, que é mais marcado essas experiências. Então, eu olho para a pessoa para entender, afinal de contas, qual é a origem daquilo ali. E a origem vai ter uma imagem que ela vê, que é um gatilho disparador, vai ter uma emoção, vai ter uma sensação. Então, é isso que eu... Então, quando chega para mim um cliente muito racional, às vezes é mais difícil de trabalhar. Porque eu não quero as historinhas que ele me conta. Eu quero o que ele sente. E o que ele sente, por exemplo, ansiedade. Um aperto no peito e a respiração fica assim. Tu tem que ir atrás dessa sensação para ver o que traz isso, onde ela aprendeu a sentir isso. Então, é muito trabalhar com cada pessoa é única. Então, cada pessoa vai ter uma experiência, uma história de vida. Aí, junto com a constelação familiar também, de tu ressignificar essas experiências. Às vezes uma pessoa... Olha, vocês não têm noção que eu atendo de mulheres que foram abusadas. Tem uma frase... Isso gera, né, traumas, gera desconforto, gera uma forma de reagir. Tem uma frase que o Marcel fala muito, que... se eu não estou enganado, é ele que fala. Que o que faz sentido liberta. Então... Por exemplo, só que tu tá falando aí, né? Às vezes vinha à tona algo que me dá por conta.
de alguma coisa que nunca me passou pela cabeça, mas que fez sentido, aquilo parece dar um alívio, né? Às vezes a pessoa chora na minha frente e diz, nossa, eu nem sabia que era isso. Mas o teu inconsciente é tão sábio que ele vai trazer a memória que tu precisa. Então, às vezes a pessoa chora e aquele choro é de alívio, porque aquilo tá libertando ela. Uhum. E se tu não mexe nisso, às vezes tu vai carregar essa mesma dor pro resto da vida. Então, é importante ter a humildade de pedir ajuda, de ver que tem algo em ti que está desconfortável, então tu vai procurar um especialista, seja eu ou seja qualquer outra pessoa. É importante olhar para si, porque a pessoa mais importante da tua vida é tu. Se tu não existe, nada mais existe. Uma pergunta, já estamos indo para a finaleira aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Estamos indo para a finaleira já aqui. E o assunto é extenso, Sim, né? muita É coisa. profundo se nós fôssemos entrar em cada um deles, né? Obviamente, né? Faremos outra. Vou marcar Muito outra obrigada. vinda. Também dúvidas que as pessoas não deu tempo assim de eu provocar em perguntas as pessoas, porque tu tava, assim como outras pessoas estão e nem sabe que tu tá na minha lista, né? Tu tava na minha lista. Aí a semana ia ser uma gravação e acabou que, em função do final de ano, não conseguiu sair a gravação. Aí tentei puxar os Sim. próximos da lista, né? Agradeço E a muito a Betiana, oportunidade. tu já tava na lista, mas eu tive que... Inclusive, quem tiver dúvidas sobre esse assunto, se quiser me Pode entrar em chamar contato. lá no Instagram, Betiana Carvalho. O Face também é Betiana Carvalho. Tem o Face pessoal e tem o empresarial. E pode me chamar lá no direct que eu tiro dúvidas, eu respondo, eu ajudo. Eu gosto muito desse bate-papo, Show dessa de bola. interação. Betiana, assim, ó, para nós centrar já pra finaleira aqui. Fala um pouquinho do teu curso, Libertecência. Né? Eu já vejo falar há algum tempo, assim, vejo tuas turmas, acompanho ali tuas redes sociais, né? Como é que ele é, assim? Fala um pouquinho como é que funciona, o que tu trabalha lá no curso. Voltado somente para mulheres. Mulheres. Ele vai trabalhando muito nessa vertente da programação neurolinguística. Ele é muito prático. Então, eu trago um pouquinho de teoria só para situar a pessoa e já vou para a prática. E aí tem práticas caminhadas, tem práticas de olho fechado, tem práticas de olhar para o passado, de olhar para o futuro. São várias técnicas. E junto também estou entrando agora com técnicas de constelação familiar. Ele é feito num módulo que eu gosto muito, que é diferenciado, porque quando eu fiz os meus cursos, as minhas formações, tanto de PNL, coaching, era assim, uma sexta, um sábado e um domingo. E tu recebia aquela quantidade de informação muito rápida e às vezes não dá tempo de digerir. Então, o curso ele é feito em 10 encontros, normalmente ou é nas segundas ou nas terças-feiras. Nesses 10 encontros, o que tu trabalha num encontro, tu tem toda uma semana para refletir, para amadurecer e para praticar com a tua família, para botar em prática os aprendizados. E aí, na outra semana, a gente vai trabalhar outra questão. Medo, ansiedade, traumas da infância, insegurança. Autoconhecimento. Levo também para o curso um pouquinho, pinceladas de coisas do Mastermind. Eu não li o que está no teu curso, nem participei, mas imagino eu, né? Dentro das áreas que tu se especializou, que a pessoa ela se liberta das crenças limitantes, dos traumas da vida e encontra a sua essência. E encontrando a sua essência, a pessoa ela se... Onde eu falei... Ela pode ser, porque assim, ó, nós temos a questão de identidade. Quem eu sou, quem eu quero ser, começa hoje. Enquanto eu não me vejo como essa pessoa capaz, uma pessoa que dá conta da família, uma pessoa equilibrada, uma pessoa rica, próspera, seja lá o que tu quer para tua vida. Isso exige uma identidade. Quem tu quer ser. E às vezes essa identidade não está congruente com os teus comportamentos, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. É uma construção do ser. Tem uma amiga minha que... Eu tenho vários amigos assim que são evangélicos e eu não tenho religião nenhuma. E tem uma amiga minha que me diz assim, Deus te usa e tu nem sabe.
Ah, Porque assim, ó, o Liberta Essência, um dos meus valores é a liberdade. sim, Então, liberdade de meu também. expressão, liberdade de agir, liberdade de escolher. Então, liberte essência. E eu acredito que todo ser humano tem uma essência boa. Uma essência que nasceu para brilhar, que nasceu para ser luz. Sabe que eu fiz um Então, vídeo. juntei. Liberta essência. Eu fiz um vídeo que vai lá no Instagram do Corretor de Imóveis da Prática, até o Elito viu, chorou. Eu falo sobre modelagem, que é normal, faz parte, inclusive é uma técnica, né? Mas que as pessoas têm um brilho. Sim. Sabe aquela pessoa que tem aquele brilho assim, a gente olha, nossa, aquela pessoa tem um brilho, uma coisa diferente, ela chega, o que ela pega, o que ela faz, parece que ela bota a mão, as coisas acontecem. Esse brilho ninguém imita. É único e é diferente para cada pessoa. Exatamente. E duas coisas pra mim, que é o que determina isso, né? É o o autoconhecimento, né? Saber quem eu sou e e onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Quando a pessoa consegue dizer assim, olha, eu sei quem eu sou e sei onde eu quero chegar, Nada segura. meu amigo, ninguém segura. É. E a essência, né? Porque eu acho que quando tu se conhece, né? Entende, né? O que te limita e tu te conhecer e trabalhar, saber lidar com a tua essência, isso por si só já dá um brilho, né? Porque a pessoa tá num... essência às vezes tá empoeirada pelos medos, tá empoeirada pelas críticas que a pessoa recebeu durante a vida, tá empoeirada pelos problemas que ela tem, e às vezes ela não consegue. É como se a essência fosse o melhor que ela tem dentro dela, aquilo que Deus A colocou para essência ela ser nessa terra, né? A missão, o propósito, a própria profissão da pessoa. Se tu não tá alinhado, se tu não trabalha no que tu gosta, tu já tá afastado da tua essência. E aí, às vezes, tu é infeliz e não sabe por quê. Então, eu me considero uma pessoa muito honrada, com muita sorte, de poder hoje trabalhar com o que eu trabalho. a nossa Pouquíssimas essência, pessoas conseguem trabalhar no que amam, né, Anderson? eu entendo que a nossa essência ela é vencedora. Ela é vencedora, ela é empreendedora, ela é feliz, é uma É pessoa feliz, é determinada. leve. O que acontece é que é uma distorção do meio, né? Não é culpa de ninguém, como a gente sabe, né? Acontece pelo meio que a gente vive. E quando chega numa maturidade, numa certa idade, numa maturidade de entender isso e querer mexer com isso, dizer, não, eu quero me libertar e resgatar a minha essência, né? Não tem, assim, ó, é algo tremendo. E é um trabalho constante, Anderson, porque eu também tenho as colegas que são terapeutas que me atendem, a gente faz trocas. Sim. Eu também tenho as minhas dores, os meus medos, as minhas dificuldades. Quanto mais eu vou pro lado das dificuldades, menos a minha essência brilha. Quanto mais eu me encolho, menos eu me desenvolvo. E como que as pessoas chegam lá? O que faço já falou, né? Pelo menos eu entendi. O que se faz dentro do teu curso, né? Como é que elas chegam, como é que elas saem lá depois? Elas chegam inseguras, elas chegam sem saber dizer não, elas chegam com dificuldade para se posicionar, para ser mãe, para dizer as coisas, para declarar o que elas chegam às vezes sem Desordem. em desordem. Desordem. Essa última turma, nessa última turma, 2 alunas conseguiram nessa fim da pandemia que a gente está vivendo, graças a Deus que é fim, 2 alunas conseguiram emprego. Por quê? Porque já tem mais segurança numa entrevista de emprego. Sim. Né? Já tem melhores pensamentos. Desde a postura interna, mas a postura externa também conta. Sim. Né? O jeito que tu age, o cuidado que tu tem com o teu corpo. Então, a autoestima também influencia. Ontem no encontro, uma me falou da mãe, né? E aí a outra brincou, foi tu que mudou, não foi tua mãe. E outra disse assim, ó, que as colegas dela de trabalho olham para ela hoje e dizem assim, nossa, tu tá mais calma, tu tá diferente, tu tá mais leve, tu pensa antes de falar. Nossa, isso só para mim, esse resultado do curso basta. Tu se tornar uma pessoa mais calma e mais equilibrada para agir no dia a dia, para que tu, tendo menos conflitos, na minha opinião, tu tem mais felicidade. Tu sendo uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais equilibrada, tu vai evitar que tu
tenha brigas com teu filho, com teu marido, que tu tenha esse desconforto que depois vai afetar lá no teu trabalho. E aí a gente fecha com o que a gente começou, né? Quando a pessoa, na verdade, quando a gente faz esses tipos de treinamento, de curso, né? Se abre para isso, não é ficar rico, Não. ser o mais poderoso, ser o mais evidente. É melhorar Se a tua tornar uma vida. pessoa melhor. Se E tornar uma quando pessoa melhor. eu me torno uma pessoa melhor, aí nós voltamos lá no início do curso. Tudo flui, parece. Eu estou com uma vida mais organizada, e se eu estou com uma vida mais organizada, eu não tenho, para não dizer que não tem, né? Não tem tantos problemas assim, e nem vou ter problema de deixar os problemas na porta de fora, né? Seja de casa ou seja do trabalho. Então, no curso, tu aprende a ser mais grata, tu aprende a curar as tuas feridas, as tuas dores. Tu sai do curso olhando pai e mãe de uma forma diferente, com mais amor, com mais carinho. Tu sai entendendo. Sabe que comunicação eficaz, eu trabalho muito também. Honrar pai e mãe na Bíblia, que é o único mandamento com promessa. Para que honrar pai e mãe, para que se prolongue tua vida na terra. Olha só. É o único. Os outros não fazem isso, não fazem aquilo. Honra pai e mãe, porque tu tenha mais vida na terra. Sim. E aí acabam as dores internas, né? Acabam aquela sensação de não merecimento, de não ser amada. Né? Aqui neste mundo, né? Mas assim, são 10 encontros, em cada encontro eu trabalho no mínimo 2 técnicas. Então aí tu vê que são muitas coisas. E outra coisa, nenhuma turma é igual a outra. Imagino. Cada turma é diferente, porque antes, no início, no primeiro dia eu já pesquiso o que elas precisam e eu vou desenvolver as ferramentas que eu tenho voltada para o que aquela turma precisa. Show. E é muito interessante que as mulheres parece que se reúnem por afinidade, né? Cada turma vem com aqueles mesmos problemas parecidos. É muito louco isso. Será dentro. Betânia, assim, ó, quero te agradecer. Eu que agradeço. Né? Te agradecer pelo convite, pelo corre, né? Pode ter certeza, a gente vai voltar aqui. Esse é o meu terceiro podcast. Nós retornaremos ou com um assunto específico. A gente falou um pouquinho de PNL, falou um pouquinho de constelação, falou um pouquinho de coach. Um tema mais específico, de repente dentro de uma demanda já sugerida pelas próprias pessoas, né? Exatamente, é um tema que ele assim, ó, dá pra dizer que aí não tem como esgotar ele, né? Não. E nem meia dúzia de encontro, né? Então eu quero te agradecer e deixar aí o convite já aberto para um próximo, muito né? Obrigada. Te parabenizar pelo teu trabalho, eu te acompanhei desde quando tu começou. Viajamos juntos, né? Fazíamos bate-bola, algumas formações juntos, né? A gente tinha tempo de conversar depois e a gente fazia entrava uns assuntos bem legal, assim, né? A gente sabe do padrão do teu trabalho aí que tu faz aí, presta aí. Muito obrigada, agradeço a equipe toda aqui da Vasconcelos, porque eu sei que tempo é valioso, então vocês estão dedicando o tempo de vocês para fazer isso para a comunidade, né? Para ajudar também, porque no momento que eu estou aqui, eu estou divulgando o meu trabalho, então vocês estão me ajudando e eu estou ajudando vocês, então a gente cresce junto. Exatamente. E essa oportunidade para mim é valiosa, esse reconhecimento. Eu tenho clientes que vêm muito por indicação, porque graças a Deus, quando falam no meu nome hoje, as pessoas me indicam. Vai lá, né? Vai lá que a B resolve, que a B é séria, que a B dá conta. Isso é muito bom. Então, assim, ó, uma empresa fazer isso que vocês estão fazendo é abrir portas para quantas outras pessoas virão, né? Para os próximos podcasts. Então, eu só tenho a agradecer, Anderson, vocês estarem aqui disponibilizando essa equipe de gravação, todo esse cenário montado aqui para esse podcast, né? A empresa fazer isso é algo valiosíssimo. É algo que só acrescenta, porque o conhecimento, a sabedoria, a educação é o que move, é o que faz as pessoas evoluírem, na minha opinião. E estando aqui, a gente está colaborando para que mais pessoas venham a ter mais conhecimento sobre o que talvez antes elas não tinham, antes de escutar esse podcast aqui, né? Eu super agradeço. Legal, que bom. Então tá, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez, né? Esse conteúdo aqui e os demais também, quem já está acompanhando os meus podcasts, né, do Elos Entretenimento, já mais ou menos já está tendo uma base, né, da linha desse trabalho aqui.
É diferente, né, da linha do Alexandre com Resenha Podcast, diferente também da linha do Heraldo, que é o Meu Dinheiro, Meu Negócio. O Meu Dinheiro, Meu Negócio, né, Wellington? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, marque no teu mural. Não sei se dá pra marcar mural no YouTube. Não, né? Tá, mas bota no teu, coloca, compartilha no teu YouTube, no teu WhatsApp, seja como for. Agradeço você que ficou até agora aí nos assistindo, né? Ouvindo esse bate-papo. E até o próximo, se Deus quiser, tá? Tchau!